Olá, tudo bem? Eu me chamo Daniel, sou professor de Química e Ciências da Natureza e hoje nós vamos falar de agregação da matéria, certo? Então nós vamos trazer alguns componentes da agregação da matéria e nós vamos também explicar, fazer uma relação com problemas que tivemos nos últimos tempos, principalmente com os problemas de estiagem, certo? Então eu vou abrir a minha aula mostrando esta imagem. Essa imagem ela é da represa do Passaúna. Represa do Passaúna localizada ali nos bairros do Orleans, São Miguel, região oeste de Curitiba, próximo a Campo Largo. Essa foto, essa água vai faltar, está escrito até na faixa, ela foi extraída de um veículo de comunicação no final de 2020, começo de 2021, ao qual, evidentemente, conseguimos perceber que o reservatório, o nível do reservatório do Passaúna estava abaixo da sua média, comprometendo o abastecimento de água de Curitiba e região. E aí eu vou abrir a aula perguntando como essa situação, quais foram as principais causas e consequências dessa estiagem, certo? Para a gente falar disso, a gente tem que falar de agregação da matéria, a gente tem que falar dos estados físicos da matéria e das transformações, certo? Professor, mas qual que é a relação? Vem comigo. Nesse caso aqui, primeiramente, eu vou começar explicando quais são os estados físicos da matéria. Nós temos diversos, tá? Nós temos estado plasma, condensado de Bose-Einstein, mas a nível médio nós tratamos apenas de 3 estados físicos da matéria: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O estado sólido nós temos uma forma fixa e um volume fixo, um estado de compactação das moléculas muito intenso. Logo, a movimentação é muito baixa, certo? Nós temos no líquido, então o exemplo do sólido foi o gelo, no líquido um copo de água, onde nós temos o volume fixo, mas a forma variável, certo? O líquido ele já consegue variar a forma, ele já tem um estado de compactação das moléculas mais baixo que o sólido. Então o sólido é aquela forma assim, o líquido as moléculas já estão assim, certo? E nós temos o gasoso, que daí já seria essa forma aqui. O gasoso ele tem tanto a sua forma quanto o seu volume variáveis, certo? Além mais, nós falamos dos estados físicos da matéria, nós falamos também, vamos falar sobre as transformações no estado físico da matéria. Então nós temos aqui um ciclo, Nós temos a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Nós temos a vaporização, que é a passagem do estado líquido ao estado gasoso. Nós temos os processos reversos também, certo? Então condensação do estado gasoso ao estado líquido e a solidificação do estado líquido para o estado sólido, certo? Além da sublimação, que é a passagem direta do estado sólido ao estado gasoso. O exemplo principal é a naftalina. A gente também em fusão o gelo derretendo, nós temos o ferro fundido, nós temos diversas transformações ao qual nós partimos do estado sólido e vamos ao estado líquido. E do estado líquido para o gasoso nós também temos diversas. Nós temos a água esquentando numa chaleira, onde traz o nome de ebulição. Nós temos a roupa secando no varal, que é a evaporação. Nós temos diversos processos, tanto diretos quanto os inversos. Nós temos, além das passagens, das transformações da matéria, aí você vai perguntar, professor, mas como que a gente vai conseguir relacionar essa seca de Curitiba? Ainda não estou entendendo. Quando a gente fala dos estados da matéria e das transformações, como vocês podem ver nos 2 esquemas, são usados a água, certo? A água ela é um solvente universal, indispensável na nossa vida, certo? A água é um recurso renovável. Quando a gente fala de recurso renovável, é obviamente que se renova, certo? Para ser um recurso renovável, a água passa por um ciclo, chamado ciclo da água. Esse esquema aqui é um esquema bem simples,
certo? Onde ele mostra algumas das transformações físicas, certo? Na prática, certo? Então a gente tem aqui os oceanos, os lagos, os rios, certo? Onde o Sol, a luz solar atravessa e nós temos o efeito da vaporização, nós temos a transpiração das plantas, das folhas das plantas, né, das árvores, certo? Nós temos o processo da condensação, que é a água no estado gasoso retornando ao estado líquido. Nós temos a precipitação, que é a formação de chuvas. Claro, o processo do ciclo da água é muito mais complexo do que essa imagem. Nós trouxemos a imagem apenas para exemplificar esse processo, certo? Ou seja, esse processo de renovação da água. Professor, como que Curitiba chegou nessa situação? Explica. Tem a ver com as queimadas, principalmente nos biomas, nos ecossistemas do Pantanal e da Amazônia, certo? Eu trouxe 2 recortes de reportagens, onde mostra que no ano de 2021, no ano de 2020, houveram recordes de queimadas, de degradação ambiental desses biomas, certo? Professor, mas mesmo assim, a região amazônica fica no norte, a região pantaneira fica no centro-oeste. Como que a queimada nessas regiões afetou a região sul? Nós temos aqui, indicado pelas setas, uma região chamada Corredor de Umidade da Amazônia. Esse corredor de umidade da Amazônia é responsável pelas principais chuvas que ocorrem, tanto na região sudeste quanto na região sul. Uma vez que os ecossistemas estão sendo prejudicados por queimadas, por um avanço da pecuária e da agricultura extensiva, o que ocorre? A diminuição da vegetação do bioma, a degradação de rios, de lagos, as queimadas, as florestas, né, a quantidade de árvores vai diminuindo. Uma vez que esse processo está sendo feito, é um processo contínuo, o que ocorre? A quantidade de água desse ciclo, ou a ocorrência do ciclo da água nessas regiões é menor. E uma vez que essa ocorrência do ciclo é menor, afeta nessa quantidade de umidade que é carregada pelo corredor da Amazônia, o corredor de umidade. Então, diminuem as chuvas. Então, as causas principais são as degradações ambientais, as queimadas, né, nessas regiões que acabam diminuindo a quantidade de água disponível do ciclo da água, que diminuem essa umidade carregada por essa região do corredor e diminuem as chuvas que ocorrem tanto em Curitiba quanto na região do Paraná, certo? E ocasionam as principais consequências essa crise hídrica que enfrentamos em 2 anos. Enfrentamos uma crise hídrica em anos de pandemia, certo? Então, as consequências são gravíssimas, seríssimas no abastecimento, na saúde, na economia. Então, as principais, principalmente aqueles longos rodízios que nós enfrentamos, certo? E tudo isso tem uma grande causa, que é o avanço da degradação ambiental nos nossos biomas brasileiros. Essa foi a minha aula e meu muito obrigado pela atenção.